Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a fé verdadeira se manifesta quando vivemos segundo Deus e não como o mundo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem palavras na Bíblia que às vezes são difíceis da gente traduzir, porque são palavras que são discernidas de forma espiritual. Se eu pedisse para você explicar o que é a fé, será que você conseguiria traduzir por palavras? Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu não tenho fé. E o que seria a fé por si só? A fé é o ato de acreditar. E para mim acreditar em algo, eu preciso conhecer algo. Como eu posso acreditar naquilo que eu não conheço? Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a conhecer o Senhor, a entender os sentimentos que fazem parte da presença e da ausência de Deus. Porque apesar de nós não podermos ver o Senhor com os nossos olhos, nós podemos senti-lo com o nosso coração. A presença de Deus, ela é inconfundível. Assim também como existem outras palavras difíceis de associar, como o pecado, a santidade. E o que é o pecado? É quando eu vivo obedecendo apenas aos meus desejos pessoais, como se Deus não existisse e como se as suas orientações, através da sua palavra, foram irrelevantes. E o que é a santidade? É quando eu decido obedecer a Deus. Sejais santos como eu sou santo. Então olha como existe um contraste. Quando eu me converto, eu me torno santo, porque eu já não vivo mais segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Por quê? Porque eu tenho fé, porque eu tenho conhecimento sobre o procedimento do Espírito Santo e o que agrada a Deus e o que desagrada. Então o resultado da minha vida começa a ser amor, bondade, esperança e tudo aquilo que no passado a gente desejava, acreditando que algo precisava acontecer na nossa vida. Só que no começo da nossa conversão, sempre fica as dúvidas, sempre fica algo dentro do nosso coração, sempre fica um pensamento meio que infernizando. Será que eu não estou jogando a minha vida fora? Será que isso seria o certo? Será que isso seria o errado? E quando nós nos convertermos, quando nós temos a plena convicção que o Senhor é o caminho, esses sentimentos eles somem de dentro de nós. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem criancinhas na fé. Tive de alimentá-los com o leite e não com a comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas do mundo e fazem o que todos fazem? Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está fazendo uma exortação àquela igreja daquela época. Você sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Muitas brigas, muitos desentendimentos, eles estavam com invejas, com ciúmes. E por quê? Porque estavam se formando facções dentro da igreja, de acordo com quem tinha entregado a mensagem a eles. Então uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de outra pessoa que tenha evangelizado. E eles começavam a querer debater aquilo, porque certas linhas eram melhores umas do que as outras. E aquilo estava corroendo a igreja. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava em Éfeso. Então Paulo ele tinha o costume de estar em um lugar pensando em outro. Quando Paulo escreve a carta de Éfeso, ele está em Roma, preso na cadeia.
Então sempre ele estava numa igreja, mas ele estava auxiliando outra igreja através das cartas. Perceba que não importava onde Paulo estava, quando Deus ele precisava entregar algum recado, ele fazia essa mensagem chegar até aquela igreja para que ela pudesse se corrigir. Todas as cartas de Paulo são correções às igrejas, ao comportamento dos crentes. E Corinto era uma igreja de recém-convertidos, era uma cidade portuária. Então aquele lugar passava muitas pessoas diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes, e todo recém-convertido era um pagão antigamente. Assim como nós, quando nós nos quando nós começamos a nos converter, nós mudamos a nossa vida, mudamos a nossa forma de pensar, porque antes nós pensávamos em nós mesmos, agora nós pensamos em Deus. E ele começa: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Então olha que a ausência de Deus, a ausência do conhecimento da palavra de Deus, a ausência da fé, faz com que quando nós vamos anunciar a Jesus, nós temos que usar uma linguagem mais simplista. Trazer para o campo da humanidade mesmo as coisas, para que a pessoa possa receber a primeira palavra. E sabe como normalmente isso é feito? Através do nosso comportamento. A primeira Bíblia que toda pessoa que não conhece a Deus lê é a nossa vida, é o nosso comportamento. Você acha que num mundo onde todos estão acostumados a fazer as mesmas coisas, quando você faz algo diferente, você chama a atenção? E a diferença não pode ser apenas a roupa. A diferença não pode ser dizer: ai, Deus não permite isso, Deus não faça... Não é isso. Mas é um conjunto de palavras e pensamentos e comportamentos que demonstram santidade, purificação, libertação do pecado, obediência a Deus. Então a vida do cristão, ela é rodeada de coisas que a vida das pessoas do mundo não são, principalmente os sentimentos. Se eu preciso me tratar aonde o mundo se trata, é sinal que Deus não está na minha vida. Ah, mas então eu não vou no hospital, não vou no médico. Sim, com certeza eu vou, mas eu não vou por questões psiquiátricas. Eu não vou lá porque eu estou muito louco, eu estou muito ansioso, eu estou muito isso, porque eu sei que isso são manifestações da ausência de Deus. E nessas cartas ele deixa muito claro: olha, as pessoas que não têm o Espírito de Deus e não têm o Espírito Santo, elas não entendem as verdades que são bíblicas. Não adianta você pegar a palavra de Deus para uma pessoa que diz que acredita em Deus, mas não tem fé porque não conhece a palavra, e ficar mostrando a palavra de Deus para essa pessoa. Ela não vai entender nada e ela não vai aceitar nada. Para ela aquilo não é o caminho. O caminho é você fazer o interesse dela e dar o que ela quer. Isso é amar, isso é você gostar dela. De resto, ela não entende outras coisas. Pessoas do mundo só entendem coisas que recebem do mundo. Pessoas de Deus entendem as coisas que vêm de Deus. Então nessa carta ele disse: olha, eu nem vou falar sobre doutrina, eu nem vou falar sobre coisas que vêm espiritualmente quando Jesus está conosco. Eu vou falar do básico, e o básico é o quê? Comportamento. Por que eu disse a primeira Bíblia que todo mundo lê é a nossa vida? Porque é o comportamento a primeira coisa que nós mudamos. Então, quando você está se convertendo, quando você começou a ler a palavra de Deus, o teu comportamento ele vai se modificar, porque a santidade começou a entrar na tua vida, porque você tirou o pecado do lugar e colocou Deus no lugar. Você tirou o eu do lugar e colocou o Senhor no lugar. Você tirou essa vida do lugar e colocou a eternidade no lugar. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Olha que ele fez a mesma associação que Pedro fez. E é engraçado que Pedro e Paulo não se gostavam muito não e nem se conversavam. Pedro andou com Jesus, Paulo não. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho, onde ele ficou cego e o Senhor questionou ele por que ele perseguia a igreja. Porque o Senhor tinha um chamado para ele. E mesmo sem conhecerem, olha como a mensagem tem uma coerência. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem influencia a pregação.
quando for um pregador de Deus, eles vão pregar as mesmas coisas, com as mesmas analogias, com as mesmas ideias. Podem diferenciar algumas palavras, mas é inconfundível. Por isso que quando eu pego poesias escritas antigamente, mesmo quando eu não conhecia a palavra de Deus, não tinha lido a palavra de Deus, mas já tinha me arrependido e começado a orar para o Senhor e entregado a minha vida a Jesus, quando eu pego aquelas poesias, eu noto que existem passagens da Bíblia que claramente aqueles pensamentos não são meus, são pensamentos de Deus. E assim em você, quando você começar a buscar o Senhor de todo o teu coração, a se arrepender dos teus pecados, os pensamentos que Ele vai colocar na tua cabeça, quando você estiver evangelizando alguém ou quando você estiver simplesmente analisando a sua vida, vão ser os mesmos que Ele colocava para Paulo e para Pedro. E olha como isso é importante, pois é o mesmo Espírito que atua em nós até hoje. Então Paulo, quando ele foi atrás daquelas pessoas, ele não foi lá para falar da palavra, ele não foi lá para falar do Cristo crucificado, ele só foi lá chamar a atenção sobre o comportamento. Porque se eu falo que eu sou cristão, mas eu me comporto como o mundo, não adianta eu querer pregar palavra para essa pessoa, porque ela não vê mal. Ela nem sabe o que é o mal, ela não tem luz dentro dela, ela vive na escuridão, então ela acredita que ela pode beber sim, como todo mundo bebe, que ela pode ouvir as músicas do mundo, como todo mundo faz, que ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela sempre fez. A questão é, quando eu tô com o Espírito Santo, essas coisas me incomodam. Então, se você faz essas coisas e elas não te incomodam, é sinal que você não está com o Espírito Santo. Isso deveria ser um indicativo de, você quer estar com Ele? O seu desejo era estar com o Espírito Santo? O seu desejo é servir a Deus? Você é cristão? Não, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Então, beleza. Você está me dizendo, Senhor Jesus, sim para trabalhar na minha vida. Pode começar a fazer a obra. Tá bom. Preciso que você busque o conhecimento para que você demonstre que você tem vontade disso. Porque quando nós temos vontade de alguma coisa, nós fazemos, né? Quando é coisa errada, a gente faz nem pensando. Vai lá e faz, as consequências a gente vê depois. A gente é muito impulsivo, mas para Deus, Nossa Senhora, se for para amar alguém, para fazer o bem, tem que pedir confirmação, tem que pedir revelação, tem que pedir diversos sinais. Mas para fazer o mal, nem pensa em fazer. Para ser egoísta, nem pensa em fazer. Então Paulo, ele chegou lá e falou, meus queridos, vamos começar a pensar um pouquinho? Vocês são a igreja de Coríntios? Não, nós somos a igreja. Vocês são os representantes de Jesus na terra? Não, nós somos. Então, peraí, o que está acontecendo aqui? Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. Porque se eu não consigo aceitar que o meu comportamento está errado, não adianta eu continuar falando sobre Jesus. Não vai ser um batismo que vai tirar o pecado das pessoas. Porque se eu não confesso a minha culpa, é sinal que eu não admiti. É que eu estou colocando ainda a culpa em alguém e eu estou achando que eu mesmo sem Deus eu sou uma pessoa boa. Não, eu sempre fui uma pessoa boa. Sempre ajudei todo mundo. Nossa, eu sempre isso. Eu sou um injustiçado. Porque as outras pessoas elas não merecem isso. Eu que merecia. Porque eu não sei na onde. E só isso. O tempo inteiro. Ou a pessoa fala, mas eu não fiz mal, eu só faço mal pra mim mesmo. Não, eu nunca fiz mal pra ninguém. Tá bom. Você usa droga, você vai lá, você fica no bar, você vive atrás de prostituta, você faz tudo errado. Faz tudo errado, né? Não traz nada. E acha que o teu pai e a tua mãe não sofrem por isso. Ou não sofreram, ou não envelheceram, ou não morreram, ou não se preocuparam, ou não oraram por você. Cara, se a gente continuar nesse campo da especulação desse jeito, não dá. E o mais engraçado que a Bíblia tem um lugarzinho todo especial, porque ela fala que ou seja quente ou seja frio, porque o morno é o vomito. Então se você não faz bem e não faz mal para ninguém, Deus já te vomitou. Você precisa se posicionar. Crer é se posicionar. Se eu tenho uma batalha espiritual, eu tenho que me posicionar. Eu vou continuar até quando querendo agradar as pessoas e desagradando a Deus? Até quando? Até quando eu vou continuar tolerando isso? Já não tem mais sentido, nós já não temos mais tempo, já não é mais possível se viver assim. E por que Paulo estava concluindo que não adiantava ele pregar a mensagem verdadeira?
O que estava acontecendo naquela igreja para ele usar essas palavras? E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. O que demonstra que eu sou uma criança na fé? Quando eu vivo como as pessoas desse mundo. No começo da nossa conversão, quando nós ganhamos a nossa Bíblia, quando nós começamos a ler a Palavra de Deus, as primeiras vezes que nós lemos Mateus, nós vamos ver aquela lista de nome que fala, pra que ficar falando com esse monte de nome? Para você notar o tanto de pessoas que a mensagem foi passada de uma para outra, para chegar até as promessas de Deus. Deus prometeu para alguém lá atrás que um descendente daquela pessoa seria rei, e um rei que governaria para todo sempre. Enquanto os judeus queriam um rei para simplesmente destruir Roma, Deus queria um rei para toda a eternidade, ele queria destruir o pecado. Então, um queria coisas desse mundo, o outro queria coisas espirituais. Então, a lista de nome do começo é justamente isso. Eu prometi e eu cumpri. Está aqui o rei de vocês. Por isso que na plaquinha estava o rei dos judeus. E eles riam e brincavam. Mas essa era a promessa de Deus. Ele prometeu e ele cumpriu. Então, se eu vivo como pessoa desse mundo, é como se eu não estivesse vivendo em 2025 depois de Cristo. Depois de Cristo. Cristo veio ao mundo. Você pode ainda não ter se convencido, mas ele veio ao mundo. E ele veio para salvar quem estava perdido. Só que se você não se acha perdido, você não precisa de um Salvador. Você vive como as pessoas do mundo? Você faz o que as pessoas que não acreditam em Jesus fazem? Você conversa com essas pessoas e fala as mesmas coisas? Porque o problema aqui não é o com quem eu converso. O problema é o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu penso, é como eu me comporto. Esse é o problema. Quando existem ciumeiras, em outras traduções, invejas e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Então olha como os meus sentimentos e o meu comportamento demonstram se Deus está perto ou está longe de mim. Então se eu estou sentindo ciúme e eu tenho brigado com as pessoas, será que isso não demonstra que tem alguma coisa errada? Se eu estou dentro da minha casa, com a esposa ou com o filho ou com alguém da minha família, eu estou brigando com essa pessoa, querendo exigir coisas dessas pessoas, querendo falar o que é e o que não é com essas pessoas, será que isso é Cristo? Será que isso demonstra santidade? Será que o perder a paciência ou não aguento mais é a solução que Jesus impôs? Ou ele disse sobre perdão, sobre mansidão? A pergunta é, você sabe o que é sentir inveja de alguma coisa? Talvez a gente escute a palavra, ele tem inveja. Mas o que significa isso? Que pensamento que eu tenho, que sentimento que eu tenho? Toda inveja começa pelo olhar. Eu preciso ver para mim poder invejar. Então, quando eu vejo que alguém conquistou algo, eu vejo que alguém teve algo, eu começo a querer aquilo que a pessoa tem. Mas querer a tal ponto aonde eu começo o quê? A sofrer, a sentir raiva, a sentir ódio, a querer fazer um juízo de valor, se aquela pessoa merece ou não ter aquilo. Eu não acho certo essa pessoa ter isso, eu merecia ter isso. E aí você entra num outro sentimento, que é o quê? Desejar que a pessoa perca aquilo que ela conquistou. Já que eu não tenho, você não vai ter. Já que não é meu, não vai ser de mais ninguém. Então, a satisfação começa a vir no insucesso da outra pessoa. Quando a outra pessoa, ela é machucada. Quando ela é agredida. Querendo dizer, olha, eu sou melhor que ele, eu deveria ter essas coisas se eles não têm. E no contexto daquela época, talvez as pessoas que Paulo converteu tivessem algum tipo de dom que as pessoas de Apolo não teriam. E aí eles falavam, mas Apolo é melhor pregador do que Paulo. Não é justo isso. E é isso que a gente faz na nossa vida. Quer dizer o que é justo e o que não é, sendo que a justiça vem de Deus. Nós não temos essa característica de ser justo porque nós sempre somos interesseiros, nós sempre somos parciais, nós sempre favorecemos a quem nós gostamos e prejudicamos quem nós não gostamos. Então é muito mais fácil eu colocar a culpa em uma pessoa que está longe e não pode se defender do que reconhecer que um dia essa pessoa fez bem para mim e eu nunca fiz nada de bom para ela.
eu querer cobrar alguma coisa, que é o que a gente faz normalmente com as pessoas da nossa família. Colocamos uma cobrança muito grande onde nós não temos nenhum tipo de obrigatoriedade. Eu sou filho, eu só quero a minha herança, eu não conquistei nada, eu não fiz nada, eu também não pedi para nascer, me colocaram no mundo. É o vagabundo, esse é o vagabundo. Você desculpa a sinceridade da palavra. Quando a gente pensa desse jeito, é a pior tipo de pessoa do mundo, isso é a língua do inferno, é o diabo, porque é ingrato do começo ao fim. Não vale o prato de comida que come. E é nesse ponto, quando nós temos esse tipo de palavra, que Jesus ele pode vir na nossa vida e mudar tudo. A confissão é o quê? É olhar esse comportamento e falar, realmente eu passei do ponto. Realmente eu disse coisas que eu não deveria dizer. Realmente eu estava cego e perdido. Realmente eu não tinha o conhecimento e eu não tinha fé e eu nem sabia que tinha o Espírito Santo. Ok. Não tem problema, é justamente Jesus veio para você, para que você deixe de ser um vagabundo, para que você deixe de ser essa pessoa amargurada, invejosa, desgraçada. E a tua vida começa a ter um significado e uma mudança maior para que você esteja apto a viver a eternidade. Se a gente continua lá em Efésios 4, versículo 22 a 24 e 27, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova criatura, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, Paulo, nessa carta aos Efésios, engraçado que quando ele estava em Efésio, ele mandou uma carta a Coríntio, dizendo que aquelas pessoas estavam vivendo de forma errada. Anos depois, quando ele estava preso, ele veio exortar novamente a igreja de Éfeso, dizendo, olha, agora vocês é quem estão fazendo as coisas erradas. Só que o contexto dessa carta já tem um pouco mais de espiritualidade. Ele introduz o diabo, coisa que tem gente que quer fazer de conta que ele não existe. Ele existe. Ele existe. E quem não está com Deus está com o diabo. É só você olhar os teus sentimentos, é só olhar o teu comportamento, é só olhar o que você precisa para sentir prazer, é só olhar as tuas lágrimas, a tua decepção, a tua amargura, é só olhar os teus sentimentos e a incapacidade de ser grato por estar vivo. Tudo isso não vem de Deus, mas vem pela ausência de Deus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu conhecia Jesus quando eu fiz esses planos? Quando eu conheci essa pessoa, eu conhecia Jesus? Será que eu escolhi da forma que Jesus ensina? Será que o que eu quero é o que Jesus quer? Porque Jesus dizia, olha, Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Será que algum dia na nossa vida nós paramos para ver qual é a vontade de Deus? Ou nós escolhemos a faculdade que nós fizemos? Não sei, porque era o que eu queria, porque era o que eu gostava, porque era o que deu certo, porque foi onde eu passei, porque é onde eu tinha condição e depois nós estamos ali. Com uma formação que nós não gostamos de fazer, mas eu preciso fazer para ganhar dinheiro. Então a minha vida não se tornou um mero viver algo que eu não gosto porque eu tenho que ganhar dinheiro. Então eu faço isso porque eu tenho... É só sobrevivência, não tenho propósito. Eu não amo ninguém, eu não faço nada para ninguém, eu não busco ninguém, eu não acho nada de ninguém, não tem nada. Que vida mais sem sentido que é essa? E a tua vida é o quê? É buscar alguém, um provedor, é sair numa festa, ter alguma coisa, é postar foto, é só isso. A vida se tornou isso, trabalhar e ostentar. É viajar. Que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Então, o que destrói a minha vida são os meus desejos. É viver longe de Deus, é viver segundo os meus próprios interesses, os meus próprios pensamentos. É Jesus não ter um espaço, ou ter um espaço muito pequeno. É 1 hora por semana dentro de uma igreja que Jesus existe na minha vida. Eu entro, eu choro, eu louvo, eu canto, que gostoso, e só. Sai de lá
Sou um servo do capeta que faz tudo o que todo mundo faz. Falo mal de todo mundo, julgo todas as pessoas, não tento entender nada, não tento ajudar ninguém. Vivo aquele inferno pessoal perseguindo pessoas. Ah, é porque fulano não presta, ciclano não presta, porque não é justo. Cara, quer olhar uma vida? Quer praticar justiça? Pratica na tua. Na tua vida você pode praticar toda a justiça do mundo. A vida dos outros, cada um há de se haver com Deus. O nosso papel aqui é amar e perdoar. Eu não estou aqui para julgar e condenar, porque se eu julgar e condenar, eu estou julgando e condenando a mim mesmo, que é o que a palavra ensina. E aí? Como que fica as coisas? Será que é assim mesmo que tem que ser? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Como que o meu coração pode ser renovado se eu não busco consumir coisas diferentes? Você acha que o que vai consumir o teu coração, o que vai renovar o teu coração é você ler um livro, é você fazer os passos, é você fazer algum ritual dentro da tua vida? Você acha que é ficar ouvindo esses gurus da internet? A nossa mente se renova através do Espírito Santo, porque o único que o diabo obedece é Deus. Quando Deus diz sai, ele sempre saiu. E nós estamos tomados pelo diabo, cego pelos nossos sonhos, vivendo no meio do pecado, buscando só o prazer e sentindo em nós as consequências, porque o salário do pecado é a morte. E o que nós sentimos é que nós morremos todos os dias. Quando alguém faz alguma coisa que nós achamos que não merecíamos. Quando alguém tira a máscara e nos mostra uma verdade que é inconveniente. Quando as pessoas elas se aproximam de nós apenas para pegar as coisas que nós temos. E depois que elas conquistam, elas chutam nós. Elas bloqueiam, elas simplesmente falam, não quero mais, não era o que eu sonhei. E começam a colocar defeitos. Mas o problema não são as pessoas, somos nós. Nós que tentamos nos relacionar sem Deus, nós que não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós que esquecemos a justiça de Deus, nós que pecamos, nós que condenamos, nós que falamos. E é justamente sobre isso que ele está falando, olha, se vocês não começarem a ler a palavra, se vocês não começarem a entender o que o Espírito Santo tem incomodado vocês, se vocês não começarem a mudar o comportamento de vocês, não adianta. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Então, como que eu me visto com essa nova natureza? É através do Espírito Santo. Veja que Paulo, ele chegou lá em cima e falou, vocês não têm o Espírito Santo, vocês são crianças, porque se vocês tivessem com o Espírito Santo, vocês não estavam brigando, vocês não estavam invejando, vocês não estavam fofocando, vocês não estavam vivendo esse inferno que vocês vivem. E ao invés de buscar a Deus para o arrependimento, vocês buscam coisas do mundo para tentar aliviar a dor e o sofrimento que está dentro de vocês pelo pecado. Que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Qual outra palavra eu poderia? Santidade. Quando eu vivo uma vida dedicada a Deus, é sinal que os meus pensamentos foram renovados, que o meu coração se converteu. Então eu estou vivendo em santidade, em obediência a Deus. Dá a impressão que a santidade é algo inalcançável, mas se você obedece aquilo que Deus diz, se os teus sentimentos são bons, se você já não sente mais tristeza, raiva, ódio, inveja, ira, se você já não tem mais ansiedade, se você já não se sente mais sozinho, é sinal que você está vivendo com Deus, então você está vivendo em santidade. É que existe uma ideia que santidade tem a ver com sexualidade. Ah, o santo não tem sexualidade, o santo não tem... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que existe uma massificação, às vezes, do discurso, querendo associar só sexo a pecado, e não tem mais nada. Como se a mentira fosse aceitável, como se enganar as pessoas fosse aceitável, como se distorcer fosse aceitável, e nada dessas coisas são aceitáveis, porque não fazem parte da natureza de Deus. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. O diabo, ele vai tentar? Vai. Ele vai colocar as coisas que antes você não vivia sem? Você acha que ele não vai colocar um amiguinho para vir dar,
tem uma cocaína aqui, ó, uma brejinha aqui, ó. Vamos aqui, uma balinha pra você aqui, ó. Não, toma esse negocinho aqui. Ó, tem uma oportunidade que vem aqui, ó. Vamos fazer essa fita aqui, vamos ganhar um dinheirinho aqui, ó. Não, entrega só esse negocinho pro outro ali, ó. Depois não reclama das consequências. Quando você é seduzido e tentado pelos seus próprios desejos. Porque quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, aquilo que nos atraía hoje causa repulsa. Porque a gente sabe que é o Espírito Santo que está governando a nossa vida. Então nós não queremos mais essas coisas para nós. Então olha como tudo começa na onde? Na fé. E a fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Jesus Cristo. A fé verdadeira se manifesta quando vivemos segundo Deus e não como o mundo, que é exatamente o que Paulo ensinou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa se arrepender. Se algum desses sentimentos negativos na sua cabeça é motivo, é normal, todo mundo faz. O que ele disse? Se você faz o que todo mundo faz, você não está com Deus. E é sinal que você precisa se arrepender. Dobra os teus joelhos e confessa todo o mal que você fez. Pede desculpa às pessoas que você prejudicou, porque você não tem o direito de falar da vida de ninguém, seja lá de quem for. Quer falar de uma vida? Fala da sua. Quer falar de alguma coisa? Fala de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.